E aí, gente, vamos para mais uma aula hoje. Vamos continuar falando da membrana plasmática que a gente estava falando na aula anterior. Tá? Então, vamos começar com a nossa notícia básica do dia aqui. Brasil é o quarto país com o maior número de diabéticos do mundo. São 12,5 milhões de pessoas afetadas, o que equivale a 7% dos brasileiros, segundo o Ministério da Saúde. Doença cresce acompanhando a obesidade. Aqui está mostrando, gente, uma figurinha para vocês, só para dar uma introdução o que seria, né, o problema aí da diabetes. Vocês estão vendo aqui essa célula, ela tem um receptor de insulina na membrana e ela tem aqui um canal de glicose. Vocês estão vendo que aqui tem a insulina, né, a bolinha vermelha. Para o canal abrir e o açúcar conseguir entrar dentro da célula, a insulina tem que ligar nesse canal. Então ela liga no receptor, o canal abre, o açúcar consegue entrar. As pessoas que têm diabetes, ou esse canal não está funcionando direito, né, ou alguma coisa aconteceu que não está funcionando. Então a insulina não consegue, ou não tem insulina suficiente, não consegue se ligar ali para fazer o canal abrir e o açúcar entrar para dentro da célula. Então ela vai acumulando açúcar no sangue. Tá? Então isso é ter diabetes. Não consegue colocar o açúcar para o interior da célula, tá? Por algum problema, seja no receptor, seja na insulina. Então a gente está falando ali desse receptor e desse canal. É esse o tema da aula de hoje, o canal, né? Fazer com que as coisas entrem e saiam dentro da célula, porque a célula precisa fazer essa troca com o ambiente. Então esse é o nosso tema hoje, o transporte através de membrana. Aqui também vocês estão vendo uma animação mostrando isso, a gente já vai explicar a diferença entre eles. Já vamos começar direto com o quiz, para vocês pensarem, me ajudarem a desenvolver a aula aí. A membrana plasmática é uma estrutura que reveste as células de todos os seres vivos. Essa estrutura, formada principalmente por fosfolipídios e proteínas inseridas, apresenta várias funções, com exceção de... A gente já falou disso na outra aula, então só estou reforçando porque isso é importante. Então vamos ver junto aqui. Ó. Ela funciona como barreira seletiva? A gente viu que sim, gente. Ela funciona como barreira seletiva. A membrana seleciona o que entra e o que sai. Tema da aula de hoje. Transporte de substâncias? Sim, ela transporta substâncias. A gente também vai falar na aula de hoje sobre isso. Interação entre células, isso é verdade também. A única coisa que não faz é envolver o material genético. Tá? Então, a gente já tinha feito, inclusive, essa questão na outra aula. Mas agora a gente está fazendo com um olhar diferente, porque vocês já sabem essa parte da matéria. Gente, então transporte aqui. Ó. O transporte ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser passivo ou ele pode ser ativo. Primeira coisa, você tem que saber a diferença entre o passivo e entre o ativo. Então vamos, né, elucidar, vamos falar sobre eles agora. O passivo não tem gasto de energia, não tem gasto energético. Ele acontece na membrana ali sem gastar ATP, que é a nossa moeda energética, tá? O ativo é o contrário. O ativo ele tem gasto energético. Então, isso tem que estar claro na cabeça de vocês. Passivo não gasta energia, ativo gasta energia, tá? O passivo, a gente divide ele em três tipos. A gente pode ter a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. O ativo a gente chama de transporte ativo só mesmo, tá? Porque ele não tem subgrupos. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles agora. Antes, a gente precisa entender dois conceitos importantes aqui, né? Solvente e soluto. Solvente do nosso corpo é água, gente, tá? Como a gente vai focar no corpo humano, no organismo, eu não vou entrar em outros detalhes dos outros tipos de solventes que existem, tá? No corpo humano tem que lembrar, solvente é igual a água. Soluto. Soluto vai ser moléculas que podem ou não se misturar com a água. Pode ser ali, ó, aminoácido, sais, vitaminas, açúcares. Então, tudo isso é considerado soluto. Solvente e água, todo o resto vai ser soluto. Quando eu misturo o solvente e o soluto, eu tenho uma solução, tá? Então, isso é importante também, gente. Solução é o solvente, no caso do nosso corpo, a água, misturado com algum soluto, que pode ser vitamina, pode ser açúcar, pode ser qualquer outra coisa, tá? Vamos começar, então, pelo transporte passivo, aquele que não gasta energia, principal característica, né? Sem gasto energético. Por que ele não gasta energia, gente? Por causa dessa segunda informação que eu coloquei aqui para vocês. Porque ele ocorre a favor do gradiente de concentração. O que isso significa? Ele vai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, o que é natural para a célula. A célula ela vai querer deixar os meios externo e interno com a mesma concentração.
Tá? Então, se está mais concentrado um soluto de um lado, ela vai tentar passar ele para o outro lado para tentar deixar os dois lados com a mesma concentração. Tá? Então, é isso que vai estar acontecendo aqui. Então, ó, mostrando aqui. Então, a gente tem aqui uma membrana, tem o soluto de um lado, do outro lado não tem nada. Aos poucos, ó, ele vai passando naturalmente para o outro lado, até que os dois lados estejam em equilíbrio. E quando eles chegam em equilíbrio, parou de transportar o soluto de um lado para o outro? Não, gente. Continua acontecendo, só que a mesma quantidade que vai para um lado é a mesma quantidade que vem para o outro. Tá? Então, essa troca ocorre, mas é como a gente quase não percebe, porque a mesma quantidade de soluto que vai para um lado vem para o outro. Tá? Mas ocorre do mesmo jeito. De volta aqui. Agora a gente vai falar, mostrando que a quantidade de um soluto, a difusão de um soluto na célula, independe do outro. Então, a gente está vendo dois tipos de soluto aqui, ó, o amarelinho e o roxinho. O amarelinho, ele está só de um lado da célula, né? O outro do outro lado. Meio externo, interno, você escolhe qual que é aí. Tá vendo? Vai começar a difusão. O amarelo, que está mais concentrado desse lado, vai passar para o outro, aos poucos. O roxo, que estava concentrado só de um lado, vai começar a passar para o outro. Então, eles vão trocando. A difusão está ocorrendo aqui em sentidos opostos. Porque a quantidade de um soluto de um lado era mais concentrado que a do outro. E a do outro era mais concentrado do outro lado. Foi fazendo a troca, ó, até que entrou em equilíbrio. Então, esse slide só para mostrar para vocês, ó, que a difusão de um soluto independe da concentração do outro. Tá? Então, se eu tenho mais concentrado o outro do outro lado, o outro vai estar fazendo a difusão dele lá. Tá? Então, a concentração de um não interfere na concentração do outro. O que importa é a concentração de cada um. Tá? Os outros, cada um vai ter a sua difusão separadamente. Um quiz, então. Qual a diferença entre transporte passivo e ativo na membrana? Letra A. O gasto energético é maior no transporte passivo? B. Os tipos celulares que realizam cada tipo de transporte? C. O sentido do fluxo do soluto ou solvente? Ou letra D. A presença de proteínas canais? Gente, esse aqui eu nem vou deixar vocês pensar muito sobre ele, porque né, é mais só para fixar o conteúdo aqui. Ó. A diferença está no sentido do fluxo ali do solvente e do soluto. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, o transporte passivo vai a favor do gradiente de concentração. Por isso, não gasta energia. Quando a gente for falar do transporte ativo, a gente vai ver que é o contrário. Ele vai contra o gradiente de concentração. Então, a principal diferença nele está aqui. Ó. Pode ter presença de proteína canal? Pode. Mas a gente tem transporte passivo que não tem canal também. Tá? Então, essa não é uma diferença, né, a principal diferença entre eles. Vamos começar então falando do transporte passivo, especificando um deles, difusão simples. Então, a difusão simples é um tipo de transporte passivo, porque não gasta energia e porque vai a favor do gradiente de concentração. Olhem aqui o que está ocorrendo. A gente tem uma alta concentração de uma molécula qualquer de um lado da membrana aqui. Ela vai passar diretamente pela membrana pelo outro lado, até que os dois estejam na mesma concentração. Para uma molécula conseguir atravessar a membrana diretamente através da membrana, ela tem que ter algumas características. Pense, primeiro, ela tem que ser uma molécula pequena, porque se ela for uma molécula grande, ela vai arrebentar a membrana, que não é interessante para a célula. O que mais? Ela tem que ser uma molécula que consiga interagir com as caudas hidrofóbicas. Cauda hidrofóbica é apolar, não tem carga, então elas também têm que ser apolares. Quais são os exemplos que a gente tem? Oxigênio, gás carbônico e o nitrogênio. Tá? Alguns exemplos de moléculas que conseguem fazer a difusão simples, atravessar diretamente pela membrana. Olha aqui o que está acontecendo, gente. Então, está mostrando, né, vou voltar aqui para vocês verem, vai atravessando de um lado para o outro a molécula, até que eles entram ali em equilíbrio e daí continua trocando. Só que a quantidade que vai é a mesma que volta. Tá? Então, fica igual. Outro tipo de difusão, gente, a difusão facilitada. A difusão simples, ela ocorria diretamente pela membrana. A difusão facilitada, ela ocorre através de uma proteína canal. Vejam aqui, ó, a substância verdinha mais concentrada aqui no espaço extracelular, ela vai passar pelo canal e entrar dentro da célula. Esse canal, então, facilita esse transporte. Veja só, agora eu posso transportar moléculas maiores e moléculas que tenham carga, moléculas polares, como, por exemplo, a água, os íons e o açúcar. Então, ó, vai passar pelo canal. O canal é uma proteína que tem um buraquinho no meio para que as moléculas consigam passar ou do meio externo para o interno, ou pode ser o contrário também, do interno para o externo.
tá? Olhem só essa animação acontecendo aqui então. Então, o componente roxinho estava mais concentrado no meio intracelular, ele vai passar através do canal para o meio extracelular. Então, acontece bem bonitinho lá. Essa é uma proteína canal, gente. A proteína canal, ela é mais rápida e menos seletiva. O que isso significa? Qualquer molécula que caiba dentro do canal consegue atravessar a membrana. Então, ela não é específica para nenhum deles. Mas a gente tem, no caso, essa aqui do lado, ó, que é uma proteína específica. E daí a gente dá um outro nome para ela. Ela também ainda está na difusão facilitada. Mas a gente chama ela de proteína carregadora. Ela é específica. Por que ela é específica? Ó, ela muda de forma, inclusive, para carregar a substância que ela quer. Ó. Então, a substância encaixa, tem o formato certinho ali. A hora que encaixa, a proteína muda de forma, às vezes, e manda a substância aqui, no caso, para dentro da célula. Tá? Então, também não houve gasto de energia. A diferença só é que não é qualquer substância que consegue passar pela proteína carregadora. São substâncias específicas. Já a proteína canal, que é essa do lado, qualquer uma que couber ali consegue passar. Tá? Então, a gente está mostrando a diferença. Mas os dois casos são difusões facilitadas. Por quê? São canais que facilitam esse transporte de substância. Mais um tipo de transporte passivo, a osmose. A osmose, gente, quem está se movimentando é o solvente. Vejam que quando a gente estava falando da difusão simples e da facilitada, quem estava sendo transportado era o soluto. Era o gás carbônico, o oxigênio, o açúcar. Eles é que estavam passando de um lado da membrana para o outro. Na osmose, quem vai passar é o solvente. Quem é o solvente no nosso corpo? A água. Então, agora, quem vai ser transportado é a água. Então, a água tem algumas substâncias, por exemplo, que são muito grandes e não conseguem atravessar a membrana. Então, quem atravessa é a água para tentar diluir essa substância. É isso que está ocorrendo aqui. Ó. A água está representada em azulzinho, né? Ela vai passar para o outro lado da membrana para tentar diluir ali, né, a substância em vermelho, que pode ser, por exemplo, um açúcar, um sal. Tá? Então, está passando para o outro lado ali. Então, a osmose, quem atravessa a membrana é a água. Esse desenho, apesar de bem bonitinho para representar, ele tem, vamos dizer assim, uma falha, um erro. Vamos ver se vocês me ajudam a identificar. A água, ela é polar. Se a água é polar, ela não vai atravessar diretamente pela membrana, como está mostrando aqui. Ela precisa de um canal. A gente já vai ver no próximo slide. Só aqui, gente, para vocês verem de volta o desenho da osmose. Então, eu comecei com... Aqui está representando, né, uma estrutura que tem uma membrana semipermeável no meio. A água consegue passar de um lado para o outro, o açúcar não. Então, começou aqui, ó. Do lado do meu recipiente, eu tenho pouco açúcar. Do outro lado, eu tenho bastante açúcar. Eu tenho a mesma quantidade de água. Com o passar do tempo, por osmose, ó, a água vai passar para o lado do recipiente, onde eu tenho mais açúcar. E se eu olhar agora, eles estão em equilíbrio. Ah, professora, mas aqui tem muito mais líquido do que do outro lado. Sim, mas aqui também tem mais açúcar. Então pensem, se eu pegasse, conseguisse fazer isso, né? Dar um gole nessa estrutura aqui e outro gole nessa outra mistura aqui, gente, o gosto seria o mesmo, porque tem a mesma quantidade de água e açúcar pensando em proporção, tá? Então aqui eu tenho a mesma proporção de água e açúcar, a mesma proporção de água e açúcar, apesar da quantidade parecer diferente. Então, um quiz, gente, rapidinho. Qual a diferença entre a difusão facilitada e a osmose? Letra A. Quando falamos de difusão facilitada, estamos falando de transporte de soluto. Já na osmose, o transporte do solvente. B. Quando falamos de difusão facilitada, estamos falando de transporte de soluto. Já na osmose, o transporte é do solvente. Letra C. Difusão facilitada ocorre a favor do gradiente de concentração e osmose no sentido inverso. E letra D. Difusão facilitada utiliza proteínas canais e osmose ocorre diretamente pela membrana. E aí, gente, qual que é a resposta?
aí, gente? Gente, um errinho só, tá? A professora arrumou aqui, a letra A e B estavam igual, então você marcou a A ou a B, você acertou, tá? Mas aqui agora eu já arrumei, ó. Inverti a palavra aqui, em vez de solvente, coloquei soluto. Mas a resposta correta é que falava solvente, né? Quando falamos de difusão facilitada, estamos falando do transporte do soluto. E na osmose a gente está falando do transporte do solvente, ok? Gente, o que eu tinha comentado com vocês? A água ela não consegue atravessar a membrana diretamente, porque ela é uma molécula polar, ela tem carga, então ela não consegue, né, interagir com as caudas apolares da gordura aqui do lipídio. Então ela precisa passar por um canal. Esses canais específicos para a água recebem um nome bonitinho também, ó, aquaporinas. Então, aquaporinas são canais específicos para passagem de água durante a osmose. Não que você precise lembrar desse nome, mas só para curiosidade de vocês. Sobre a osmose, a gente tem que falar um pouquinho mais sobre ela. Primeiro, a gente tem que saber a diferença entre meio hipotônico, isotônico e hipertônico. O isotônico, iso vem de igual, quer dizer que eu tenho a mesma concentração dos dois lados, fora e dentro da célula, tá? Então, isotônico, tá? Mesma concentração, tanto dentro quanto fora. O meio hipotônico, hipo significa pouco, menos concentrado do que a célula, tá? Então, o meio hipotônico, ele tem menos concentração do soluto do que dentro da célula. Já o meio hipertônico é o contrário. O meio ele é mais concentrado do que a célula, tá? Porque hiper significa mais. Então, isotônico, mesma concentração, meio hipotônico é menos concentrado que a célula e o hipertônico mais concentrado do que a célula. Veja só o que acontece com as células vegetais e animais, esses três meios. Então, primeiro, olhem só a solução isotônica, que é o que os seres vivos querem, né? Uma solução isotônica, onde tudo está em equilíbrio. Então, aqui a gente tem uma hemácia, bem bonitinha, a gente está olhando ela aqui, e uma célula vegetal, né? Que a gente está vendo um vacúolo também bem bonitinho ali. Se eu coloco essas células no meio hipotônico, o que vai acontecer? Vamos pensar primeiro na célula animal. Se a solução é hipotônica, a célula é mais concentrada e o meio menos concentrado, hipotônico. O que vai acontecer então? A célula tem mais concentração de sais, enfim, ali dentro. A água vai começar a entrar dentro da célula para tentar diluir esse sal. Vai entrando, vai entrando, vai entrando. A célula explode. A célula sofre uma lise celular, uma quebra celular, por causa da quantidade de água que entrou aqui dentro. Se a gente olhar a célula vegetal, isso não ocorre, gente. Por quê? Porque ela tem uma parede celular. A parede celular limita a quantidade de água que consegue entrar na célula e ela não explode. Tá? A célula animal explode, a vegetal não. Agora vamos ver uma outra situação. Uma situação onde a solução é hipertônica, ou seja, ela é mais concentrada do que a célula. Se agora quem está mais concentrada é a solução, a água vai sair de dentro da célula para tentar diluir a solução e a célula vai murchar. Nesse caso aqui, se não for por muito tempo, a célula ainda pode voltar à função dela, ao formato dela, se a gente fornecer água, tá? Agora, se for por muito tempo, também o organismo vai morrer. A célula vegetal vai perder água, mas também não morre, tá ali, né? A parede celular, ela limita isso, dessa plasticidade da membrana celular dos vegetais. Gente, isso é importante para os peixes. Vamos pensar junto aqui, ó. Primeiro, um peixe de água salgada. Esqueçam o outro peixe, olhem só o peixe de água salgada. Pensando no peixe de água salgada, onde que eu tenho mais concentração de sal? Dentro do peixe ou na água? Na água. Então, a água é muito mais concentrada de sais do que o próprio peixe. Então, o que vai acontecer? A água vai sair de dentro do peixe para tentar diluir o sal do mar. Então, ó, a água saindo, o peixe perde água por osmose. Se ele está perdendo água, ele não precisa fazer xixi. O xixi dele é pouquinho, é escasso, ele não urina muito. Por quê? Porque ele já está perdendo água por osmose. Ele não pode perder a água pela urina. Só que ele tem que beber muita água para compensar essa água que ele está perdendo por osmose. Então, veja, o peixe de água salgada bebe água, praticamente não urina, e ele perde água por osmose.
Agora, outra situação, o peixe de água doce, uma situação completamente diferente. O peixe de água doce, ele tem mais concentração de sais no corpo do que a água. Se ele é mais concentrado, então a água vai sair do rio e entrar dentro do peixe, por osmose. Então, ó, tá entrando água por osmose. Se ele está entrando água, ele não precisa ingerir água, ele não precisa beber água, porque a água já está entrando no corpo dele de outra forma. Em compensação, ele faz muito xixi. A urina dele é abundante. Por quê? Porque ele tem que jogar para fora essa água, senão ele vai explodir também. Então, tá vendo? Dois peixes, duas situações completamente diferentes. Então, quando você pensar no peixe, você tem que pensar, ele tem mais sal ou menos sal do que o meio? Se ele tem mais sal, a água vai entrar dentro dele. Se a água entra dentro dele, ele não precisa beber água, mas ele precisa fazer xixi. Se é o contrário, né, se ele é menos concentrado do que a água vai sair do corpo dele para diluir o meio. E daí ele tem que beber água e ele praticamente não faz xixi, não urina, tá bom? Um exercício, pensando nisso agora. A tirinha abaixo faz uma sátira a respeito da relação das lesmas com o sal, que ocasiona a morte desses organismos. Explique biologicamente como ocorre a morte desses animais quando entram em contato com o sal. Então leiam a tirinha e me expliquem como é que esse animal morre. E aí, gente? Vocês viram então que a lesma começou a assistir o Titanic ali, começou a chorar de emoção e morreu. Como é que ela morreu? De tristeza? Não, né? No caso aqui, o que acontece quando a gente joga sal nas lesmas, gente? Elas morrem por desidratação, porque elas perdem água das células por osmose. Então você joga o sal,
fica muito mais concentrado de sal fora do corpo da lesma do que dentro, então ela vai começar a perder água de dentro das células por osmose e morre desidratada. Então é uma morte cruel, não mate os bichinhos dessa forma. Sapo também acontece isso, né, gente? Então tomem cuidado, que é sofrido. Isso também a gente pode usar de exemplo da osmose, gente, quando a gente fica muito tempo no banho e os dedos ficam enrugados. A gente está perdendo água por osmose, porque tem mais concentração de sabão, de sais, enfim, fora do teu corpo, né? Ou quando você tem... Por que você não pode temperar a alface de manhã, na hora do almoço e comer na janta? Porque ela vai perder a água por osmose também. Então, tudo isso é osmose, tá? Vendo quanta coisa relacionada à nossa vida, né? Coisas do nosso dia a dia. Transporte ativo agora. Então, até agora, a gente falou da difusão simples, difusão facilitada e osmose. Nos 3 casos, não tinha gasto energético, porque era a favor do gradiente de concentração. Transporte ativo é tudo ao contrário, ó. Tem gasto de energia. Energia no nosso corpo é ATP, tá? Adenosina trifosfato. Então, a gente está gastando ATP. Por quê? Porque o transporte é contra o gradiente de concentração. Eu quero mandar uma substância da onde ela está menos concentrada para onde ela está mais concentrada. E isso não é natural para a célula. Então, ela tem um gasto energético para empurrar a substância para o outro lado. Tá? Então, é isso que ela faz. Ela gasta energia para jogar a substância para o outro lado. Porque ela quer voltar, ó. Ela quer vir para onde tem menos. Mas ela não pode, né? Então, do mais concentrado para o menos concentrado, do menos concentrado para o mais concentrado nesse caso. Olha aqui mostrando o que está acontecendo. Então, primeiro, o sódio. O sódio aqui, ó, ele está menos concentrado dentro da célula, no caso aqui, do que fora da célula. Então, a célula ela tem que gastar energia para jogar o sódio para o outro lado, porque ela quer que ele fique menos concentrado dentro da célula do que fora. Mesma coisa aqui com o potássio. Ó. O potássio é o contrário. Ele está mais concentrado dentro da célula do que fora. E mesmo assim a célula quer mais potássio, então ela gasta energia para mandar o potássio para dentro da célula. Isso a gente chama de bomba de sódio e potássio, gente, tá? Então a célula gasta energia para deixar esses 2 componentes menos concentrados de um lado, tá? Então o sódio menos concentrado dentro, então ela quer que fique pouco sódio dentro dela. Então ela não pode ficar deixando o sódio entrar, então ela gasta energia para mandar o sódio para fora da célula. E o potássio é o contrário. Tá? Então, a gente está mostrando aqui a bomba de sódio e potássio bem bonitinho para vocês verem. Gastando energia, gastando ATP. Um exercício, gente. A respeito da permeabilidade celular, assinale a alternativa correta. Letra A. Não há participação de proteínas da membrana em nenhum tipo de transporte passivo. B. A bomba de sódio e potássio ocorre para garantir que os meios intra- e extracelulares se mantenham isotônicos. C. A semipermeabilidade garante que a membrana é capaz de controlar a passagem de qualquer tipo de substância através dela. D. Na difusão, uma vez que os meios se tornam isotônicos, continua a haver passagem das substâncias, mas agora na mesma velocidade em ambos os sentidos. E letra E. Os processos de endocitose envolvem mudanças de estabilidade na membrana. E aí, gente, qual que é a resposta correta?
Ai, professora, biologia tem um monte de nome, esse monte de coisa que você tem que saber. Biologia tem bastante nome diferente mesmo, gente. Mas se você lê a palavra e interpretar, você consegue fazer o exercício, tá? Então tem que ter paciência. Aos poucos vocês vão se apropriando desses conceitos também. Então aqui, ó, a gente quer saber então a respeito da permeabilidade celular. Letra A. Não há participação de proteínas de membrana em nenhum tipo de transporte passivo. A gente viu que a difusão facilitada é um tipo de transporte passivo e que tem, sim, uma proteína canal. Então é falso. Letra B. A bomba de sódio e potássio ocorre para garantir que os meios intra e extracelulares se mantenham isotônicos. Gente, isotônico significa igual. Não é isso que ocorre. A bomba de sódio e potássio, ela não quer manter o meio intra e extracelular isotônico, não quer manter igual, ela quer manter diferente. Então tá falso também. C. A semipermeabilidade garante que a membrana é capaz de controlar a passagem de qualquer tipo de substância através dela. Não é qualquer tipo de substância, gente, né? A gente viu que tem algumas substâncias que conseguem fazer isso, mas não é qualquer tipo. Se eu quiser passar, né, uma substância muito grande, por exemplo, não vai acontecer. Na difusão, uma vez que os meios se tornam isotônicos, continua a haver passagem das substâncias, mas agora na mesma velocidade em ambos os sentidos. Isso, né, gente? A hora que chegou no meio isotônico, não quer dizer que não está mais havendo transporte de substância. Só quer dizer que a mesma quantidade de transporte que ocorre para fora da célula está ocorrendo para dentro da célula também. Então equivalem, a gente não vê diferença, mas ocorre a troca sim, tá? Então a gente achou a resposta certa, letra D. Mais uma para vocês pensarem um pouco mais agora. Para que a preservação seja mais duradoura, deve-se evitar o crescimento de micro-organismos nos alimentos. 3 formas antigas e bastante simples de preservação são o charque, carne salgada seca ao sol, os picles, alimentos conservados em vinagre, e as compotas, frutas com adição de açúcar. Explique como cada um desses métodos impede a sobrevivência e a proliferação dos organismos. Então, como que a carne seca, a charque, impede a proliferação de organismo, como que o picles faz isso e como que as compotas fazem isso também.
aí, gente? Tiveram que pensar um pouco mais nessa, né? Mas normal, a segunda fase de federal tem que pensar um pouco mais mesmo. Mas vocês conseguem, vocês têm que confiar em vocês. Quando não tenta, aí você nunca vai conseguir mesmo, né? Então vamos junto aqui, ó. Então, a intenção dos 13 exemplos que ele deu aqui é evitar a proliferação de micro-organismos. Como é que o charque, que é a carne salgada e seca ao sol, evita isso? Então pense, adicionou sal na carne, muito sal. Os micro-organismos não conseguem sobreviver ali, gente. Por quê? Porque se ele chegar ali, ele vai morrer desidratado. Então aqui, ó, o sal contido provoca desidratação osmótica e a morte dos agentes decompositores. Então, bactéria, fungo que chegar para tentar decompor aquela carne vai morrer, porque o sal vai desidratar eles. Então, eles vão morrer por osmose, tá? O picles. O picles é o mais diferente, que na verdade não é o tema da aula de hoje, mas já que estava aqui, vamos explicar também. O que ocorre no picles? O vinagre, ele é ácido, então ele acidifica o meio e torna também o meio muito ácido impróprio para a sobrevivência desses agentes decompositores. Tá? Então, a salinidade e a acidez são impróprios para que esses organismos consigam se proliferar, para que eles consigam sobreviver nesses alimentos. E por último, aqui as compotas. Compota está dizendo aqui que é fruta com adição de açúcar. Funciona igual o charque, gente, só que agora em vez de sal é o açúcar. Ó. A alta concentração de açúcar também vai fazer com que os agentes, né, decompositores que cheguem ali morram por desidratação. Tá? Então é isso que está acontecendo. 3 formas diferentes de manter os alimentos conservados. Então o que a gente viu na aula de hoje, gente? Muita coisa, né? A gente relembrou algumas coisas a respeito da membrana e falou do transporte através de membrana. Então pode ser de 4 tipos. Difusão simples, facilitada, osmose e transporte ativo. Difusão simples, difusão facilitada e osmose estão dentro do transporte passivo. O que isso significa? Ó, não tem gasto energético. Por que não tem gasto energético? Por um motivo. Porque vai sempre do meio mais concentrado para o menos concentrado, que é o natural para a célula. É isso que ela quer, deixar os dois meios iguais. Então ela vai mandar de onde tem mais para onde tem menos. No caso da difusão simples, ocorre diretamente pela membrana. Só quem consegue fazer isso são moléculas apolares, que não têm carga. Tá? Então, oxigênio, gás carbônico, nitrogênio, que a gente usou de exemplo. Difusão facilitada e osmose são moléculas polares, que têm carga. E ocorrem por canais. Qual a diferença entre os dois, então? Difusão facilitada, quem é transportado é o soluto, o açúcar, a vitamina, né? Enfim, o soluto. Na osmose, quem é transportado é o solvente, a água. Então, a água é que vai de um lado para o outro, tá? Que é o que a gente focou mais nessa aula, inclusive. Transporte ativo, ele é o diferentão. Ele tem gasto de energia, ele vai sempre do meio menos concentrado para o mais concentrado, por isso que gasta energia, porque não é natural isso para a célula. Né? Ela quer trazer de onde está mais concentrado para onde está menos, e não é isso que está acontecendo aqui. E também ocorre com moléculas polares. Gente, então a gente falou bastante coisa, essa aula é bem importante. Cai muito em Enem, cai muito em vestibular, então vejam de volta se for preciso, façam os exercícios, tirem as dúvidas com os professores de vocês. Gente, essa foi, né, a nossa última aula do trimestre. Segundo trimestre, vai vir um outro professor trabalhar com vocês, né? Vai ser um professor bem bacana também. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Agradeço vocês o carinho. Tenho recebido bastante mensagem, né, falando que está entendendo o conteúdo ou pedindo coisas a respeito do conteúdo. Gosto bastante. Né? Então, aqui, muita mensagem mesmo, tirando dúvida, elogiando, dizendo que está gostando. Obrigado pelo carinho, né? É importante esse feedback de vocês para o professor que está aqui do outro lado. A gente não está tendo contato direto com vocês, então a gente não sabe como é que está, se está entendendo, se não está. Então, quando chegam essas mensagens, a gente fica um pouco mais tranquilo de saber que está chegando a mensagem que a gente gostaria de passar. Que o conteúdo está chegando até vocês de uma forma divertida, de uma forma que vocês estão curtindo, que vocês estão gostando. Que é isso que interessa, né? Essa é a intenção da gente. Então, agradeço muito de coração todo esse tempo que a gente passou junto, né? Espero que vocês tenham aproveitado. Aproveitem também com o próximo professor. Podem continuar tirando dúvidas comigo, né? Quem já estava tirando mesmo. Se quiser continuar perguntando coisa, sempre que eu puder eu vou responder. Mas também tirem dúvida com os professores de vocês, gente. Esses são os mais importantes. Esses que estão ali diariamente com vocês, que entendem melhor as dificuldades de vocês.
tá? Mas eu ainda espero contato com vocês. Agradeço os memes também, divertido, a gente se diverte com essas coisas, né? Até comentei que o 7º ano, ainda bem que vocês estão me comparando com mulher bonita, não é mulher feia, isso me deixa mais tranquila, né? Então, agradeço todo esse carinho, né? As brincadeiras, as mensagens, as dicas, porque vocês mandaram bastante dicas para melhorar a aula também. Obrigada de verdade, e a gente se encontra, quem sabe, em próximas aulas, né? Quem sabe no 2º trimestre eu apareço de vez em quando aqui, mas tratem com carinho o próximo professor também, tá bom? Obrigada a todos vocês, obrigada ao pessoal, né, que ajuda aqui na filmagem, obrigada ao intérprete ali, né, valeu todo o carinho, a atenção também. E, gente, façam as atividades do Google Class, que está encerrando o trimestre, tá? Tchau, até a próxima.